Então vocês viram o que eu falei na aula passada, certo? Sobre a cooperação e a troca voluntária, que são essenciais para a prosperidade e tal. Certo? Então vocês já entenderam basicamente isso daí. A gente vai passar agora para a ideia de preço. Um pouquinho sobre preço. E um pouquinho também sobre oferta e demanda. Mas só que vai ser bem basiquinho mesmo. E eu tô fazendo tudo de uma forma bem pequena. O vídeo bem pequenininho. Engraçado é que o meu pequeno é 10 minutos, 20 minutos. Mas enfim. Tô fazendo de uma forma reduzida pra pessoa captar mais fácil, entendeu? Porque não é um assunto tão fácil assim, entendeu? Entendeu? Cara, eu tô falando isso demais, viu? Bom, ele já começa nessa parte aqui sobre o preço, o Milton Friedman, no livro dele, já enaltecendo as virtudes do livro do Adam Smith, O Riqueza das Nações. Quando eu falo enaltecer, é a mesma coisa que babar ovo, tá? Basicamente é isso daí, ele enaltecer é a mesma coisa. E ele foi muito preciso, Adam Smith, no livro dele, sobre a questão de que toda a troca ela deve beneficiar ambos. E onde é que você vai ver isso? Isso daí você vai ver naquele monte de livro que hoje em dia tem sobre educação financeira, lá, inclusive aquele livro lá sobre os 7 hábitos das pessoas mais eficazes. Eu já li esse livro. Eu não me lembro o nome do autor, mas eu já li esse livro. Aí ele falava sobre crie vínculos do tipo ganha-ganha. O que ele está dizendo não é nada mais do que aquilo que Adam Smith falava no livro dele sobre a riqueza das nações. É uma questão óbvia. Se ela é voluntária, ela tem que, os dois precisam, e ele lembre-se das palavras. Ele diz, aparentemente, ou seja, às vezes as pessoas podem enganar as pessoas dizendo que elas ganharam alguma coisa. Por isso que ele diz aparentemente, porque via de regra tem que ser um ganha-ganha. A pessoa tem que ganhar uma coisa e você tem que ganhar uma coisa. Então essa é a ideia que Adam Smith ele tenta jogar. É preciso haver o ganha-ganha das duas partes. Agora me diga, no direito, existe alguma coisa que fala sobre isso? Claro que existe. Existe dentro dos contratos o princípio chamado de princípio da boa-fé. E esse princípio da boa-fé, ele relaciona-se com isso que eu estou dizendo aqui agora, que nenhuma parte dentro do contrato pode ser lesada. Então, a ideia de que pelo menos as duas partes precisam estar de boa-fé. É basicamente isso, as duas partes têm que estar no ganha-ganha. Mesmo que os interesses sejam diferentes, como por exemplo numa coisa em que você está trocando um produto. Você troca um produto por dinheiro, ou seja, o seu interesse é o dinheiro e o interesse da pessoa que está comprando é o produto, ou seja, eles têm interesses diferentes. Então esse é o primeiro detalhe. E outro detalhe que ele diz, a maior falácia que existe nos economistas é pensar que existe um valor fixo. Um valor fixo, um bolo fixo, como ele chama de bolo fixo, é algo fixo. Sendo que todo o processo econômico ele é um processo dinâmico. Então é um puxão de orelha que ele dá. Além desse puxão de orelha, ele também fala que o sistema de preços é o mais adequado para coordenar essa cooperação voluntária. A verdade é essa, que o sistema de preço é o mais adequado que tem. Não o sistema de exército, ou sistema que eles chamam de sistema de comando. O certo seria dizer isso daí, sistema de comando. Então o sistema de preço seria o melhor, na visão dele, para sistematizar isso. E é óbvio que esse daí seria o melhor, porque essa cooperação de preços, ele não depende de interesses. Como eu acabei de falar para vocês, são interesses distintos de cada pessoa, mesmo assim eles cooperam entre si. E depois cada um cuida do que é seu. Basicamente é isso. E aqui nós temos a ideia de, adivinha? Livre mercado. Exatamente, a ideia de livre mercado compactua com o sistema de preços. Uma vez que o livre mercado ele coordena a atividade de milhões de pessoas e todas têm interesses diferentes. Não é mágica, não é macumba isso.
Todo mundo que vê esse negócio de mão invisível, laissez-faire, pensa que é um espírito, é a mesma coisa que Geist. Tem muita gente que pensa isso, que a mão invisível é a mesma coisa do Geist, que é uma inteligência invisível que faz as coisas e faz a economia dar certo. Não, é uma questão de lógica, cara. É uma questão que uma mão lava a outra, mesmo que tenham interesses diferentes, mas só que o livre comércio ele faz as pessoas interagirem. E o argumento que ele usa é que o sistema ele é tão bem feito, mas ele é tão bem feito que realmente, se você prestar atenção, a gente só se dá conta que teve alguma bosta quando começa a faltar as coisas. Você já percebeu, por exemplo, quando teve um negócio lá dos caminhoneiros eles pararem? Aí, tipo, quando ele tá trabalhando, vem a comida, vem tudo, você fica tranquilo, gasolina, fica tudo tranquilo. Só que você percebe que tá tendo alguma merda quando ele, por exemplo, quando eles pararam. Você viu o que foi que aconteceu quando eles pararam, não foi? Teve uma merda, o pessoal correndo para abastecer, uma fila imensa. O que é isso? O que é isso, meus caros colegas? Isso é o livre mercado mostrando que houve um erro. E de onde vem esse erro? É isso que nós vamos ver agora nesse exemplo que eu achei muito fodido desse livro. Esse exemplo aqui, meu amigo, é um exemplo muito foda. O exemplo que ele dá é tipo o seguinte. Em certa época dos Estados Unidos, o petróleo era tipo o seguinte, tinha petróleo lá, só que aconteceu uma bosta. Porque você sabe muito bem que recurso e produção, sempre acontece merda, cara. Uma hora ou outra vai acontecer bosta. Só que o livre mercado, ele é sensível a essas bostas. Diferente do sistema de comando, como aconteceu nos Estados Unidos. O que foi que aconteceu? O Estado pegou, abaixou o preço do petróleo, certo? A partir do momento em que ele foi abaixando o preço, ele criou o quê? Ele cria preços que todo mundo chama de preços artificiais, mas o que importa é isso. Ele cria algo artificial, algo que não é real. E esse algo que não é real beneficia, certo? Ele beneficia sim. Só que no futuro vai virar uma bosta, uma bola de neve muito grande. Que você vai pensar, caralho, não era pra ter feito isso, velho. Não era pra eu ter beneficiado, era pra ter seguido a realidade. E o livre mercado é nada mais e nada menos do que a realidade. E o que acontece quando o Estado abaixa o preço e dá uma merda lá na frente, acontece o quê? Ele não liga para as ideias de oferta e demanda. O que é oferta? Bom, a oferta é aquilo que eu estou oferecendo. E o que é a demanda? A demanda são as pessoas que estão atrás daquilo que eu estou oferecendo. Quando você não se guia por isso, pela oferta e pela demanda, e falta produto, ou, por exemplo, falta produto, ou a demanda não é o suficiente, gera merda, cara. Por isso que o livre mercado, ele é sensível, porque existe oferta e demanda. Agora, quando o Estado faz isso, como o povo chama artificialmente, quando ele manipula o preço e manipula e não liga para a oferta e a demanda, aí, meus caros colegas, dá a zoeira, como aconteceu nos Estados Unidos. O petróleo foi, eles abaixaram o preço, aí teve bosta, e o petróleo começou a ficar escasso, e vários lugares eles começou a faltar dentro dos Estados Unidos, e outros lugares começou a estar cheio. Então tinha lugares que estava cheio de gasolina, mas não tinha muita gente para ele ir abastecer. E tinha lugares em que era cheio de gente, tinha uma fila fodida e não tinha gasolina suficiente. E digam para mim, foi o defeito do livre mercado e isso daí que aconteceu? Não, muito pelo contrário. Foi o efeito de você criar coisas artificiais. Vamos ver, ele citou muito o exemplo de outros países que houve essa escassez de petróleo, certo? Teve uma bosta lá, só que esses países continuam do mesmo jeito. Agora me diga, que mágica foi essa que eles continuaram do mesmo jeito? Ou seja, estava estritamente ligado à oferta e à demanda e o preço, e o Estado ele não estava criando coisas artificiais. Foi daí que ficou de boa para esses países, não nos Estados Unidos. Por quê? Não seguiram a oferta e a demanda. Então eles mandaram a gasolina para onde a demanda ia ser menor, com essa ideia do método de exército, que foi falado anteriormente, mandou para lugar onde a demanda era menor,
E os lugares onde tinha muita demanda mandaram o mesmo tanto de gasolina, aí acabou isso, ficou escasso e fudeu tudo. Então, leve-se em conta isso. Sempre tem que se lembrar, todos vocês agora, como resumo do que eu disse, não se pode criar nada artificial. Não se pode criar nada artificial. Levem isso em conta, não só na economia, mas só até a questão moral, a questão ética, a questão de valores. Quando eu digo isso daí, é porque tem gente que quer impor valores. Quando eu digo assim, quer impor que você tem que seguir, os valores que você tem que seguir, esse tipo de coisa, velho, não adianta. Como eu disse anteriormente, eu vou terminar esse vídeo aqui rapidinho, falando um pouquinho sobre... Bom, o que eu acredito é que não se impõe nada. Se você quiser que uma pessoa faça o certo, ela tem que aprender por si só. Não você botar na goela dela o que é certo. Você não vai... A pessoa, qual trabalho a pessoa vai ter de reconhecer que ela está errada se ela não vivenciar essa experiência do jeito dela? Não tem esse negócio de papai Estado, nem papai... Velho, as pessoas... Tem certas pessoas que só aprendem se fudendo. E você tá deixando que ela fique na merda, porque você tá tentando proteger ela demais. E é exatamente isso que eu acho. É preciso haver liberdade plena. Se não existisse liberdade plena, não teria razão para a gente ter inteligência. É exatamente isso que eu acho. Então por isso que eu levo muito em conta tanto o libertarianismo quanto o espiritismo. E eu vejo as duas como doutrinas futurísticas. Eu sempre vejo as duas assim. São duas doutrinas que só vão ser levadas a sério no futuro, porque a maioria das pessoas não estão preparadas para elas. E eu vou terminar o vídeo, agora que eu falei essa pequena divagação aqui com vocês, vou falar um pouquinho sobre os três métodos que nós vamos falar mais pra frente do preço. O Milton Friedman, ele fala que o preço ele transmite informação, que ele incentiva uma organização e ele determina quem recebe o quanto sobre a coisa, que seria a distribuição de renda, basicamente. E nos próximos vídeos eu vou falar cada um desses passos para vocês, para não ficar muito longo o vídeo e dá para vocês entenderem um pouquinho mais. Então por hoje é só, gente. Vou terminar o vídeo por aqui e até a próxima. Compartilhe, dê joinha e até mais.